Começando aqui, então, o nosso podcast, o episódio 3 de Dagobah, e a gente está aqui com o Augusto de Franco, mais uma vez falando, eu acho que o começo de tudo, né, a linha central que a gente sempre vem falando é democracia, liberdade, é política voltada, orientada para a liberdade, né, não para a ordem, e o que a gente está vendo nos últimos dias é justamente essa... É uma coisa que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. A gente vem percebendo que a democracia vem se corroendo com o tempo. Até o Gabriel Azevedo publicou um artigo hoje falando sobre a democracia em crise, com dados do VDEM. Nós estamos vendo isso há bastante tempo, né? Hoje, especificamente, a gente viu o Bolsonaro vetando o uso da máscara. Aí a gente pode falar, pô, mas o que o Covid tem a ver com política, tem a ver com democracia? Tem tudo a ver porque a gente está falando de vidas humanas, né? E que a gente está vendo que a gente é um corpo que pulou do 35º andar, que está no 25º achando que tudo está bem. Por quê? Porque não se esborrachou ainda, né? Não, o problema é quando você bate a cara na calçada. E a gente está vendo que a gente está indo para bater a cara na calçada. Nós estamos acompanhando isso há bastante tempo. E isso não está indo para um lugar bom, né? Agora, o que isso tem tudo a ver? O que isso tem a ver com democracia, com política e com a retórica que não está acontecendo mais, o Bolsonaro, as palavras, mas está acontecendo as ações, né? Tudo continua como antes. Não, o Bolsonaro fez um recuo tático exclusivamente para se proteger por causa do Queiroz, mais ainda da mulher do Queiroz, que ele tem medo que ela, uma vez capturada, revele coisas comprometedoras para ele e para a família Bolsonaro. Uhum. Esse recuo tático, entretanto, não foi do bolsonarismo, foi do Bolsonaro, do Jair, porque os filhos continuam na mesma toada e os bolsonaristas continuam na mesma toada. Então, isso deixa claro que é o Bolsonaro tentando apaziguar os ânimos para não sofrer um processo de impeachment, né? Bom, isso é uma coisa. O Bolsonaro, nas suas ações, não apenas na sua retórica inflamada, mas nas suas ações, continua sendo o mesmo Bolsonaro que nós conhecemos. Vejam que ele vetou vários itens da lei aprovada pelo Congresso, tornando obrigatório o uso de máscaras. E ele vetou coisas que são inexplicáveis, por exemplo, o uso de máscara em templos, o uso de máscara em lojas, o uso de máscara em fábricas, vetou a obrigatoriedade dos donos, empregadores de negócios, que são empregadores, de distribuírem máscaras para seus funcionários, vetou a obrigatoriedade do poder público distribuir máscaras para as populações mais pobres. Então, ele está repetindo em tudo o comportamento do Donald Trump, não é? Nem na Europa os nacional-populistas ou populistas autoritários estão assim, sobraram, quer dizer, apenas o Trump e o Bolsonaro. A máscara foi ideologizada por eles, entendeu? Quer dizer, usar máscara é democrata nos Estados Unidos e não usar é republicano. Os bolsonaristas e os trumpistas divulgam que a máscara obriga você a ficar respirando o seu ar carbônico e isso provoca uma acidose no sangue, então você adoece, então que a máscara... Então, quer dizer, eles são pirados, né? É um fenômeno muito complicado esse do alinhamento do Bolsonaro e do Trump. Quer dizer, nas medidas concretas, o Bolsonaro não recuou. Ele recuou na retórica, que diziam que não tinha importância nenhuma, e tinha.
Mas ele não recuou nas medidas concretas, ele continua sendo o mesmo Bolsonaro. Embora o nacional-populismo ou populismo autoritário está tendo um ligeiro revés no mundo, não é? Na Hungria, o parlamento voltou atrás naqueles poderes excepcionais concedidos ao Orbán. Na Polônia, possivelmente, o Duda, não é? Que é ligado lá aos irmãos Wacinski, sei lá o nome, ele possivelmente não se reelege. O Salvino, de Maio, e aquela turma toda lá que era ligada ao Beppe Grillo estão, de certa maneira, virando coisa do passado, né? Então, há um refluxo naquela ascensão que parecia triunfal do populismo autoritário. Ainda não há uma medida concreta, um fato concreto que apontem que o Trump e o Bolsonaro serão destronados, não é? Uhum. Aí vamos ver o que vai acontecer. Isso que você está falando tem muito a ver com o artigo que você publicou no dagobah.com.br, que é daquele autor, o Benjamin Teitelbaum. 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 É, Ele fala muito desses gurus, né? Quer dizer, ele sim, estudou esses gurus e o que há de interseção entre eles, que não é só uma vontade de, de trazer o populismo como uma solução. O populismo é uma estratégia, mas é um tradicionalismo é. ligado ao passado, pensando que a solução está no passado, né? Eles têm uma visão de uma sociedade hierárquica, indo-europeia, em que você tem sacerdotes É, aristocráticos no comando e os comerciantes e os escravos, os empresários e os trabalhadores como seres de outra categoria. Né? É um pouco a distopia platônica, a retropia exato. platônica, é a mesma coisa. A ideia do Né? Platão. Que são pessoas que umas são feitas de ouro, a outras são feitas sei lá, de bronze, a outras de ferro, de um metal É, mais inferior. Então, é a hierarquia social. Na verdade, ele cita três caras que teriam essa visão, que é o Olavo de Carvalho, o Alexander Dugin e o Steve Bannon. Não isso. é? O Olavo argumenta que ele não é mais tradicionalista, que ele é perennialista, mas as matrizes são as mesmas. São as matrizes, vamos dizer assim, patriarcais, que estão em estado quase puro na mente infecta desses sujeitos, desses ideólogos. Não é? Então, isso é uma coisa muito difícil de colar num mundo do século XXI, apesar de todo o retrocesso da terceira grande onda de autocratização, da recessão democrática e tal. Isso já é um exagero, quer dizer, porque seria fazer a roda da história voltar para tempos medievais ou até anteriores aos tempos medievais, não é? Então, isso é uma coisa muito difícil. Mas qual é o efeito concreto político que isso tem sobre a democracia? Essa é a nossa questão. Não é que isso vai acabar com as democracias, mas vai fazer as democracias, vai submeter as democracias a um teste de estresse tão violento que parte do seu conteúdo liberal vai se esvair. Esse é que é o problema. Não é? É, Ainda que haja uma crise da democracia representativa, que não depende só da ascensão do populismo autoritário, há uma crise estrutural mesmo, né? Porque as pessoas elas não se sentem representadas pelo sistema representativo tal como está estruturado. Elas ficam olhando, elas não têm candidato, porque o sistema foi desenhado para uma época que não existe mais. Agora nós temos uma sociedade em rede, altamente interativa, e o sistema representativo, os tempos dele, os processos dele, são muito lentos e não estão de acordo com o ritmo da sociedade contemporânea. Então, há uma crise da democracia representativa. No meio dessa crise, que foi causada, inclusive,
pela, pela ascensão de uma sociedade cada vez mais em rede. Não é? É. Redes são ambientes de interação. A democracia representativa está baseada em adesão e, no máximo, em participação. Então, isso não casou bem. Bom, essa crise vem acompanhada da crise do Estado-nação também, que nasceu junto lá com a democracia dos modernos. Não é? Então, 7 bilhões e meio de pessoas não podem ser contidas em menos de 200 unidades de governança, que são os Estados-nações. Então, Exato. ele ficou pequeno demais para dar conta dos grandes problemas globais, como nós estamos vendo agora, a pandemia. Exato. Não houve nenhuma associação de Estados-nações para enfrentar a pandemia. Cada qual se virou. Entendeu? Quer dizer, cada qual. Nem dentro do país, né? E nem dentro do país o Estado-nação, como estrutura centralizada, conseguiu fazer muita coisa. Nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, nem em alguns países europeus. Então, o Estado-nação ele é pequeno demais para enfrentar problemas globais, como pandemias, como catástrofes naturais, crises ambientais, e isso o Daniel Bell, que foi o primeiro a apontar isso, né? E ele é pequeno demais para dar conta das peculiaridades que existem dentro de qualquer país. Ele é um paquiderme, vamos dizer, ele é um elefante numa casa de louças, ele não entra faz programas gerais para populações que têm muitas peculiaridades, então aquilo dá certo num lugar, não dá certo no outro, acaba não dando certo na maioria. Então, esse Estado-nação está em crise. Né? Mesmo porque ele é uma estrutura guerreira e, na medida em que as fronteiras ficaram porosas, as pessoas começaram a se associar a outras pessoas, não é? Que moram em outros países, mas por causa disso não são inimigas. Não é? Então, ele ficou uma estrutura muito, muito inadequada. Por outro lado, há essa crise da democracia representativa, porque também a sociedade em rede é muito mais interativa e as pessoas elas não se sentem representadas pelo sistema político tal qual está organizado e funciona. Não é? Então, bom, aproveitando isso, surgiu essa proposta retrogradadora, passadista do nacional-populismo, voltar tudo às nações separadas, quer dizer, contra qualquer tipo. Quando era tudo bom, né? Quando era tudo perfeito, como eles costumam Era falar. tudo perfeito e tal, né? É a mesma coisa de hoje. A mesma coisa, é um mito recorrente, né? É a mesma coisa do Platão lá, elogiando o patriarcalismo dório de Esparta, de Creta, de Siracusa, né? Que é Dória também. Dos Então, patriotas, né? dos patriotas que queriam voltar àquele bom tempo dos nossos pais. Daí saiu a palavra patriota. Não é? Quero voltar àquele bom tempo dos nossos pais, quando não havia essa bagunça chamada democracia e tal. Né? Então, vejam que Platão escreveu na democracia. Ele nasceu, foi criado num regime democrático e escreveu contra a democracia para voltar aos tempos anteriores de autocracia. Então, esse mesmo negócio parece que ficou preso numa cápsula do tempo e imodificado, não é? E os tradicionalistas voltam sempre com essa mesma conversa, entendeu? Então, isso só pôde crescer porque está havendo essa recessão democrática, está havendo essa onda de autocratização, então isso cresceu. Mas nada indica também que vai perdurar. Mas o problema é, mesmo que não perdure e não atinja seus objetivos, que eu acho impossível atingir, mesmo assim, ele vai causar estragos na democracia tal como nós a conhecemos. É nesse ponto que a gente vê a democracia como o caminho
eu não sei se é o caminho, mas assim é o modo de vida que a gente tem para tentar buscar uma solução melhor do que a gente está vendo, né? É. Ela que seria uma forma da gente conseguir chegar em algo que seja inovador, uma inovação política, uma inovação no modo de vida entre as pessoas. E Ah, sim. isso não tem nenhuma comprovação que possa dar certo, né? É simplesmente Não, uma versão é uma beta. aposta. É É, uma é uma, aposta. é uma aposta que você tem que fazer que É. alguma coisa tem que mudar. É nesse É. momento que o cara volta para trás e que o cara fala, não, mas vamos trazer de volta o passado que nunca existiu, mas vamos trazer de volta esse passado. Quando? Lá na frente, né? Então, eu estava pensando nisso hoje, que até a reabertura maluca que estão fazendo de voltar ao comércio agora, porque tem que voltar, a gente tem que voltar, tem que se acostumar. Todo mundo já se anestesiou com 60 mil mortes, parece que não aconteceu nada. Em 100, cento e poucos dias não aconteceu nada. E a gente está vendo isso, as pessoas querendo voltar para trás, e a única coisa que tem, o único caminho que a gente tem é tentar aprender com isso e criar algo novo, que vai mexer com a estrutura antiga e que já não está dando conta mesmo. Mas nessa Sim, hora, eles algum tipo de engenharia social, né, que é trazer de volta aquilo que existia, né? sim. A defesa da democracia hoje não é ficar agarrado na reinvenção dos modernos. Só tem um jeito da democracia ser defendida, é continuar pedalando a bicicleta. A democracia é a bicicleta. É, Se você parar de pedalar, você cai. é, Porque o que a gente chama de democracia é o processo de democratização, não é a manutenção de um modelo, a defesa de um modelo. Todos os modelos são contingentes. O uhum, modelo representativo que surgiu a partir do século XVII, ele não vai durar eternamente. Perdão. Assim como o modelo participativo dos atenienses, dos antigos atenienses, não exato, durou exato. permanentemente. Então, se a gente não caminhar para formas mais interativas de democracia, sem eliminar a representação, obviamente, Uhum. mas não caminhar para a forma mais interativa, não há como defender a democracia. Defender a democracia não é se agarrar a um modelo do passado, é continuar democratizando tudo, democratizando os processos, democratizar onde for possível. Você produz democracia toda vez que você desconstitui a autocracia na família, na escola, na igreja, na organização social, na empresa, no governo. Não é? Então, a democracia é um movimento de democratização. É, E o problema é que nós não temos um número suficiente de democratas convictos fazendo isso. exato, Esse é que é o exato. problema. É, Por isso que hoje o imperativo dos imperativos é multiplicar o número de democratas. Não existe é, democracia sem democratas e você não pode defender a democracia que temos para caminhar em direção às democracias que queremos com o número de democratas que temos. é. É, porque ela é feita no presente, né? Ela não é uma coisa para ser feita no futuro, uma democracia no futuro. Ela é feita no hoje. Não E existe democracia no futuro. isso. E hoje, a gente não tendo democrata, não tem uma conversa, né? Até a gente sempre fala que a gente tenta espalhar o máximo possível essas ideias democráticas para ver se a gente encontra sensates em algum lugar que estão escondidos e com dificuldade de conexão, de entrar em contato com outras pessoas e vítimas de uma guerra, né? Que é uma guerra que não é uma guerra quente, mas uma guerra de separação, onde as pessoas não conversam com outras pessoas porque não tem assunto, né? Se for falar de qualquer coisa, Exatamente. não tem assunto e precisa de ter mais democracia no dia a dia, em É, qualquer relação, né? é. E você vê que a democracia é você atribuir à política o sentido da liberdade. Quer dizer, o sentido da política é a liberdade. Mas o inverso também é verdadeiro.
Quer dizer, o sentido, você só consegue experimentar a liberdade sendo um ser político. Uhum. Então, interagindo na comunidade política, interagindo com os outros, isso não quer dizer fazer política no sentido profissional do termo, não é? Sim. Isso quer dizer que você tem que interagir na comunidade política no presente. É a única maneira de você ser livre, não Sim. é? Então, essa é uma. É E a não, liberdade é uma do presente. A liberdade é é, uma coisa do presente. é não transferir para o outro, né? Para outras pessoas, que outras pessoas resolvam o problema. Esse É, problema também é seu. ou mesmo para um projeto, né? Eu tenho aqui um É, projeto de tal, um novo projeto de sociedade. Não, não tem nada, não tem nenhum engenheiro que vai fazer um projeto, não tem nenhum arquiteto, não tem nenhum ideólogo para a gente chegar num lugar mais democrático. A única maneira é fazendo democracia em cada instante ao interagir na comunidade é, política. Não tem outro caminho. Todos os outros caminhos nos levam a suprimir a política em nome de de uma utopia, de uma, sei lá. Né? é, E isso não é democrático. Né? Quer é. dizer, não leva a mais democracia. O número de democratas que nós temos, que entendem isso, infelizmente, é pequeno, ainda que o número de pessoas que digam concordar com a democracia seja muito grande. Exato, exato. Aquela pesquisa Né? da Folha, do Datafolha, né, que saiu É, essa semana. é. Mas se eu colocar um testezinho básico com algumas perguntas para todo mundo que falou que prefere democracia, ninguém, ou a grande maioria daqueles, Aham. 80% ou 90% daqueles 70% que concordam com a democracia, não passam nesse teste. Se você submeter a um teste básico de democracia, de visão de democracia, os 70 mil eleitos, mais ou menos é o que nós temos no país, Uhum. é, é impossível publicar o resultado, não Sim, é? sim. Porque ele vai ser a tal ponto desanimador, não é? É, Que vamos. é. É, E é nessa questão do grande projeto, do grande, da grande solução que alguém possa trazer, que é a dificuldade que os partidos talvez estejam enfrentando também, de querer procurar um grande líder para seguir, né? Um grande líder sim. para ser seguido, um grande líder que aponte um caminho, quando não É, tem um grande líder mais dentro dessa é, nova situação que a gente É está porque essa é a velha cabeça política dos partidos. Eles acham que tudo depende de instituições e lideranças. E então eles ficam procurando: cadê o novo Ulisses? Cadê o novo Tancredo? Cadê o novo... Quer dizer, não É, tem mais, não é mais assim que funciona. A sociedade tem outra dinâmica, não é? é. Então, não é para ser conduzida por alguém, por algum líder, mas aí não tem jeito. Nem quebrando a cabeça para enfiar algo dentro desse É. pessoal não entra. E essa busca de líder pode levar a gente para um caminho tão ruim ou igual ao que foi o segundo turno de 2018, né? É, Que já começa a se desenhar hoje uma ideia de que quem vai tirar o Bolsonaro, não votei no Bolsonaro, não quero mais o Bolsonaro, mas o Moro é a solução. A gente é, pode cair na mesma situação, ficar Moro de um vai. lado, Bolsonaro do outro, E um petista qualquer em outro lugar. ou qualquer Então, um dos quando você três. fica procurando um grande líder, você acaba caindo na mão de um populista ou de um aventureiro autoritário, como é o caso do Moro, não é? Uhum. Porque o negócio do Moro é uma coisa assim, quer dizer, é um estado policial, é algo que tem muito pouco a ver com a dinâmica da É, sociedade. é isso que é difícil das pessoas entenderem, essa É, luta contra a corrupção e a corrupção, os crimes a serem combatidos, né? A luta contra a corrupção ela é muito mais perigosa do que o próprio crime cometido. sim, sim, A, a, claro. a luta contra a corrupção ficou uma ideia de que para isso eu posso suprimir direitos.
E aí a gente vai... Atropelar. É, Eu vou ter que ter licença para matar, como o Moro queria. é, Então, todas essas coisas aí é um pouco a síndrome da sociedade limpa, não é? Só que a democracia não é limpa, ela é suja, ela é curva, é imperfeita. Ela é feita pelos seres humanos concretos, realmente existentes, com todos os seus problemas. Se você começa a querer limpar demais, a partir de um núcleo autoritário, fazer uma cruzada de limpeza ética, e isso vai dar em menos democracia, sem qualquer dúvida. exato. Legal, legal, Augusto. Acho que foi uma boa conversa. É sempre bom a gente poder conversar e discutir esses assuntos e esperando aí que surjam mais democratas e que pessoas que acham que não existem, os democratas possam se conversar mais. Legal. Legal? Grande abraço. Abraço para todos.